nós aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue aí a conexão com o Eduardo. Eliane, seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui só o Eduardo entrar para poder ver. Pronto, ele já entrou. Vou fazer o convite aqui de novo e vamos torcer para que dê tudo certo. Robot News, aplicativo, seja bem-vindo, Vitor. Galera aí que está sempre presente, Nádia Carqueja. Marcelinho aí de novo. E pior que eu não tô nem vendo nem ouvindo você, Marcelo. A conexão sua aí tá boa? Agora sim. Aê, ele entrou! Agora sim, né? Às vezes dá esse probleminha, agora eu já sei. A gente desliga, liga de novo e dá tudo certo. Irã, boa tarde. Tem meu marido fazendo graça, gente. Eu aguento com isso, né? E aí, como é que você tá, Eduardo? Tudo certinho? Tudo bom, minha amiga? Boa tarde, como vai você? Tudo certinho. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Que você Opa, aceitou de pronto. E vamos conversar aí com esse pessoal. Ó, antes de mais nada, o pessoal que quiser fazer pergunta, vai fazendo pergunta aí durante a live, certo? Eu tenho umas perguntinhas aqui já que já tinha mandado pelo direct. E aí, vamos começando. O ramo da sua loja, que é de material elétrico, com 15 dias de fechamento do comércio, teve a autorização de poder funcionar, né? tem Mas cerca de quantas 8 dias outras. depois. 8 dias depois, né? Pois é. Isso. Então, como é que você vê aí esse cenário que a gente está aí hoje, Eduardo, com o comércio foi reaberto agora dia 9, passou mais Sim. de 100 dias, apesar de que a gente via que tinha muito movimento na Cinquentenária, principalmente, que as pessoas estavam funcionando de portas fechadas, né? Deixava meio aberta assim, então batia e entrava. O que é que você acha assim desse cenário de Itabuna hoje? Como é que tá? Bom, boa tarde aí a todos, né, que nos acompanham e obrigado pelo convite. É, essa pandemia pegou a humanidade inteira de surpresa, né? Ninguém podia dizer que estava preparado para um cenário desse. Itabuna, infelizmente, já vinha sofrendo com alguns problemas, em particular na área da saúde, isso é uma coisa pública, né? Muitas dificuldades que a gestão estava enfrentando para manter um serviço de saúde público à altura aí da nossa cidade. E quando a situação ficou mais agravada até quando essa pandemia ela se instalou em nossa cidade, ela chegou à nossa cidade. É, o prefeito municipal decretou o fechamento do comércio no dia 19 de março, se não me engano, e alguns dias depois ele fez algumas sessões a alguns setores que foram considerados essenciais, como supermercados e farmácias, esses nunca fecharam, na verdade, e outros segmentos, como o material de construção, que se enquadrou. Né? Cerca de 8 dias depois do fechamento, foi permitida a abertura de alguns segmentos. Os demais segmentos continuaram fechados, mas a gente tem que reconhecer que uma boa parte das empresas do centro da cidade, elas continuaram funcionando, utilizando serviço de delivery, né? Outras fazendo um atendimento à meia porta, como ficou evidenciado aí. Infelizmente, alguns locais que têm mais aglomeração do que o próprio comércio normal, vamos dizer assim, eles não foram devidamente controlados, né? Por exemplo, eu tenho conversado com muitos amigos acerca das feiras livres. As feiras livres, elas Sim. funcionaram normalmente durante muito tempo, e aqui eu não estou responsabilizando o feirante que precisa trabalhar também, mas eles funcionaram sem nenhum tipo de orientação do município. Né? Verdade. Era comum quem ia à feira do São Caetano, por exemplo, alguns dias depois dos primeiros casos em nossa cidade, era muito comum as pessoas estarem nas feiras sem equipamentos de segurança, sem manter um distanciamento, e tudo isso se deu por falta de orientação. Bom, logicamente que os primeiros dias desse novo cenário impactou muito no comércio. Foi geral a reclamação de que houve um impacto muito forte nas vendas, mesmo daqueles setores que estavam permitidos funcionar. Né? Mas alguns dias depois a situação ela foi se estabilizando.
E hoje nós vemos, por exemplo, no último mês de junho, muitos dos nossos colegas empresários apontavam números interessantes, apesar das restrições, alguns até conseguindo resultados melhores que o de junho do ano passado. É importante porque mostra que a economia ela está caminhando, apesar de tudo, de todas as barreiras, de todas as dificuldades, de todas as restrições, ela está caminhando. Né? Lógico que a nossa economia vai precisar ser reconstruída, a gente tem um desafio enorme pela frente, né? Precisamos de uma gestão pública à altura de liderar essa reconstrução, e os empresários precisam também se reinventar, né? Todas as atividades, independente do tamanho da sua empresa, independente da atividade da sua empresa, é preciso se reinventar, buscar novas alternativas, profissionalizar as gestões, mas que é possível, sim, a gente vai superar essa pandemia, e é possível, com muito trabalho, com muito esforço e com união, a gente superar. A gente sente um pouquinho que houve, apesar dessa pandemia, quer dizer, foi decretada a pandemia em março, mas você vê que desde dezembro estava se falando muito nos noticiários que a China estava passando por isso, depois a Itália, depois nós vimos a Espanha, depois a França, e o Brasil acho que estava agindo como se aqui nada fosse acontecer, como se a gente fosse inatingível, né? E aí o que percebe é que a gente está passando por uma situação atípica dos outros países, porque a gente está muito tempo com a média alta de número de mortes no Brasil todo, de contaminados, que é o chamado platô, né? Está demorando muito tempo. E Itabuna a gente percebeu que houve assim eu acredito que um certo descaso, assim, por conta do governo do estado, que praticamente não ia colocar o hospital de base como referência, depois mudou de ideia, voltou atrás. Abre 55 vagas de UTI para Ilhéus, que está com 1.884 casos, enquanto Itabuna está com 3.431 casos. Né? E a gente vê certo descaso. Veio dinheiro do governo federal e a gente não vê, de certa forma, uma atitude mais firme em termos de conter essa pandemia, achando que limpar a rua com água sanitária ou coisa do tipo vai resolver. E a gente vê muito que você comenta no seu Facebook, no Instagram, sobre essas questões, né, Eduardo? O que a gente observou é que, desde o começo, as questões políticas, né, elas ficaram acima das questões que realmente interessam para a população. Infelizmente, os nossos políticos, e aqui eu vou fazer algumas críticas também ao governo federal, estadual e municipal, não caminharam de mãos dadas no sentido de enfrentar essa pandemia e minimizar os efeitos dela na sociedade. O nosso presidente, no primeiro momento, minimizou, e isso foi um equívoco, né? Apesar de eu reconhecer muitas ações acertadas do governo federal, ele minimizou, isso não foi bom. Mas o governo federal, em meu entendimento, fez a sua parte e ficou até limitado, né? O Supremo determinou que as ações seriam prerrogativas dos governadores e dos prefeitos e tirou a prerrogativa do governo federal de conduzir as ações a nível nacional. Restou ao governo federal apenas o envio de recursos para estados e municípios e de equipamentos. E isso o governo federal tem feito, né? Do mesmo modo que eu estou fazendo uma crítica, eu estou também reconhecendo que o governo federal fez a sua parte no sentido de enviar recursos e equipamentos aos municípios. Infelizmente, mais diretamente aqui em nossa cidade, essa parceria que o governo do estado e o prefeito de Itabuna sempre alegaram ter, ela não funcionou nesse cenário, né? O governo do estado, no primeiro momento, ele quis isolar o hospital de base e torná-lo exclusivo para o Covid. O prefeito entendeu que essa não era a melhor opção e o governo do estado simplesmente ignorou a cidade de Itabuna, direcionou todos os seus recursos para a cidade de Ilhéus, né? O que eu acho também justo. O povo de Ilhéus é uma cidade grande e precisava muito desse suporte, mas isso não poderia ter feito às custas de uma negligência com Itabuna. O governo do estado usou um argumento, na minha opinião, muito fraco, de que estava investindo numa unidade em Camaquã, uma unidade que até agora, inclusive, não funciona.
né? A Fundação Hospitalar de Camaquã recebeu alguns investimentos, está a 90 quilômetros de Itabuna, não é uma referência de saúde da nossa região, e recebeu investimentos Justamente. que, e até agora não funcionou. A unidade lá não funciona. Bom, E aqui a porque gente tem que. Itabuna sempre foi referência na saúde. Ela Sempre pega foi. dezenas Uma de referência, cidades. uma referência estadual, inclusive, né? Não só regional, uma Exato. referência a nível estadual. Exato. E por que não ocupar aqui, né? Pois é, então é por isso que eu disse, né? A questão política ela ficou acima da questão do interesse público. A gente tem que reconhecer aqui também o papel da Santa Casa, né? Eu imagino o que seria de Itabuna se a Santa Casa, logo no começo da pandemia, não tivesse montado 10 leitos de UTI, depois mais dois. Hoje eu não sei lhe dizer, mas já são mais cerca de 15 leitos de UTI para o Covid e vários leitos clínicos. E durante quase 90 dias, os únicos leitos de UTI disponíveis na cidade de Itabuna para os casos de Covid eram aqueles oferecidos pela Santa Casa. E a Santa Casa fez isso sem a ajuda do Estado, sem a ajuda do município. Verdade. Aí o que a gente quer saber também, na sua opinião, Eduardo, com a reabertura do comércio, eu acho assim que deveria ter sido feito antes, feito um protocolo de higienização, de usar máscara, né, álcool em gel, todos o protocolo exigido, né, nas grandes cidades, nas cidades aqui, que talvez hoje Itabuna não tivesse com o número de casos que está hoje, e talvez a economia não tivesse tão, assim, precisando, né, de se reerguer, porque o que a gente via era o que a cinquentenária lotada, o que a gente via era pessoas circulando, aglomerando, tanto que mesmo no primeiro dia de abertura a gente viu que uma das lojas estava há 4 meses sem poder pagar o boleto na lotérica. Aí o povo, em um dia só que resolveu o problema, acho que pensando nos juros de 4 meses, né? Que a empresa pudesse cobrar, coisa parecida. E aí a gente vê que houve uma inércia muito grande do governo municipal em relação a isso. Ficava só, ah, não, o Ministério Público vai fechar. Ah, não, né? Ficava sempre assim, uma desculpa para poder não ser culpado por isso. Sim, Você acha o quê em relação a isso? vamos lá. Sobre o fechamento do comércio, em meu entendimento, aqueles primeiros dias realmente era necessário um fechamento, mas isso para que o município e o estado pudessem fazer a estrutura necessária, né, para o atendimento dos pacientes, das pessoas que fossem atingidas. Esse fechamento ele não poderia ter durado tanto tempo. Em minha visão, seria algo assim de 8, 10 dias no máximo, e vejo que isso como tempo suficiente para que a estrutura fosse montada, né? Infelizmente, o município recebeu recursos, o município não se entendeu com o governo do estado e a cidade de Itabuna ficou desassistida. Então, com essa falta de ação do poder público, as pessoas foram entendendo que não ia haver nenhum tipo de atitude, que aquele esforço estava sendo em vão. E as pessoas começaram a retornar ao trabalho, às vezes até desrespeitando o decreto que foi publicado pelo município, mas a necessidade de trabalhar, a falta de fé no poder público, né, foram levando com que as pessoas retornassem às suas atividades. Acho que se a cidade de Itabuna tivesse tido um melhor planejamento, né, se os diversos setores da sociedade, como o setor empresarial, universidades, os serviços de saúde da cidade, os profissionais de saúde da cidade tivessem sido ouvidos e suas sugestões tivessem sido aplicadas, a cidade de Itabuna não teria passado um período tão grande com restrições no comércio. Nós vemos outras cidades do interior do estado que foram mais transparentes, vamos dizer assim, ou que, melhor dizendo, que planejaram melhor suas ações, conseguiram retornar às atividades do comércio muito mais rápido, mesmo com algumas restrições, com limitações, mas o comércio pôde funcionar, né, porque o município planejou melhor suas ações, o que não aconteceu aqui em Itabuna. Aí se a gente parar para analisar, a gente já está numa segunda crise assim, econômica, porque a gente teve o problema com o transporte, acho que foi 2015, né? Que teve aquela greve dos caminhoneiros. A gente já veio de uma situação que estava se reerguendo agora. Quando chega a pandemia, a gente já passa para outra situação e a gente vê essa inércia do poder público. Bom,
Gente, quem quiser fazer pergunta para Eduardo, pode fazer na pergunta que a gente lê aqui e passa e vai fazendo esse bate-papo, que aqui é bem interativo. Mas o pessoal que mandou pergunta falou o seguinte: qual a sua opinião quanto ao isolamento social na cidade? Qual a sua expectativa de duração desse isolamento social? Bom, como eu disse antes, se o município tivesse feito um melhor planejamento, a gente já estaria provavelmente superando essa questão do isolamento. Eu acho que o isolamento ele vai continuar ainda por um bom tempo. Eu não acredito que essa questão do isolamento esteja encerrada tão cedo, tá? Mas é, eu acho que as pessoas precisam também, o cidadão, fazer a sua parte. Né? Não adianta que o governo decrete um isolamento e as pessoas não feiam. Eu vejo com preocupação que muitas pessoas têm se exposto de modo desnecessário, né? Estão indo às ruas a passeio e esse não é o melhor momento para isso. Né? Então, creio que o isolamento ele vai persistir. O município decretou a continuidade o toque de recolher, né? No horário das 18 às 5 da manhã. Acho que é uma ação que não vai surtir muito efeito, mas o isolamento ele é necessário e ele deve ser consciente de cada cidadão. Eu penso é isso. Não creio que suspenso, será necessário suspendê-lo tão logo. E quanto mais as pessoas ficam saindo e ainda mais sem os critérios de higienização das mãos, né? Aquele uso de máscara, mais tempo a gente vai ficar nessa seara aí, né? Com certeza. Quais os procedimentos de prevenção ao Covid utilizados pela empresa no trato aos clientes? Bom, em nossa empresa, a rotina diária, ao receber o cliente, a gente tem um totem lá com álcool em gel, um tapete umedecido, onde o cliente deve limpar os pés, um totem com álcool em gel, onde o cliente faz a limpeza das mãos. Né? A gente tem sinalizado na loja o local onde os clientes devem ficar, e a gente vai procurando orientar os clientes a não se aglomerarem no mesmo espaço da loja. Então, a gente procura distribuir os clientes para manter uma distância segura, tanto entre os clientes como entre os clientes e os funcionários. Os nossos sanitários também são higienizados constantemente, os clientes sempre vão aos lavatórios para poder fazer a limpeza das mãos, e a nossa empresa tem a cada 15 dias feito o trabalho de sanitização do nosso showroom. Né? Então, as peças que estão em exposição, a Sim. cada 15 dias, elas são sanitizadas, temos contratada uma empresa profissional para fazer esse trabalho, né, e deixar um ambiente seguro para todos, funcionários e clientes. E isso, Que inclusive, ótimo, né? é bom que você diga, cara, isso tem um custo elevado para o empresário, né? A gente precisa, Verdade. essa sanitização, esse trabalho de sanitização, por exemplo, ele não é um trabalho barato, né, mas é um trabalho que tem que ser feito. A gente tem que estar preocupado aqui, porque nem todo empresário está em condições, isso é uma realidade, está em condições de fazer esse trabalho em seu ambiente. Mas pelo menos o mínimo, que é oferecer o álcool, oferecer um tapete e manter o distanciamento, pelo menos isso as empresas têm feito, em sua grande maioria. E é o mínimo, assim, para poder evitar um contágio maior, até também para a segurança dos funcionários, né, que estão ali diariamente, que precisam desse cuidado. Existe algo no decreto municipal sobre a testagem dos funcionários? Quem está perguntando é Marcelo Leal. Ó, grande Marcelo, um abraço, foi meu colega aí de AFI, um abraço, Marcelão. Né? A Olha, galera Carqueja aqui está em peso, né? a Quero grande família agradecer à Carqueja, família Carqueja, firme e a forte. carquejada, a carquejada reunida. Mas, ó, Marcelo, eu não li o decreto na sua totalidade, tá? Mas não vejo a exigência da testagem de funcionários. O Conselho Municipal de Saúde tem colaborado nesse sentido e os supermercados, por exemplo, eles estão o Conselho Municipal tem orientado o Conselho Municipal de Saúde tem orientado essa testagem nos seus funcionários. A gente tem acompanhado pela imprensa que esse trabalho tem sido feito. O município tem feito a testagem dos funcionários de supermercados porque normalmente são locais que levam um grande número de pessoas, né? E a gente vê que há um índice até relevante de funcionários testando positivo. Então, eu imagino assim, esse trabalho de testagem ele deve ser feito nas empresas menores
à medida que os funcionários vão apresentando algum tipo de sintoma, né? Por exemplo, em nossa empresa nós tivemos um funcionário que apresentou um quadro febril. Ele foi afastado, foi testado negativo, mas mesmo assim ficou em casa por 14 dias, né? E durante esses 14 dias ele fez 2 testes e todos negativos para o Covid. E depois desse prazo de 14 dias, com o quadro dele normal, ele retornou aos trabalhos. Então a gente tem procurado proceder dessa forma. Mas no decreto mesmo, ele não creio que haja essa exigência Uhum. da testagem. Ó, Alexandre Pondé está dizendo aqui, tá bom na Maré, um gestor qualificado como Júnior Tapete. Já está fazendo. Ah, Já tá Pondé, com. Pondé é um grande amigo meu, a gente está sempre batendo um papo aí sobre política, mas eu realmente não tenho essa pretensão e confesso assim que eu não tenho nem competência para fazer a gestão de uma cidade do Pós de Itabuna. Mas tem muita gente É boa isso aqui em mesmo. Itabuna que merece uma É. oportunidade, tá? Tem muita gente boa que Mas merece uma seu nome oportunidade. sempre foi cotado, né, Eduardo? E você sempre fugindo. Aí, ó, Michelangelo Lima também tá. Michel, lá do Sebrae, também tá Michel do falando, deu Sebrae. apoio, Bom, eu né? agradeço aí o apoio, viu? Mas realmente, pelo menos por enquanto, não tenho essa pretensão, não. Tá vendo aí, ó? Você tá perdendo a oportunidade. Quais os conselhos que você pode dar aos pequenos lojistas e comerciantes que, nesse momento, veem seus estabelecimentos ameaçados financeiramente? Porque realmente foi um baque, né? Olha, Flavinha Mata aí tá dizendo que vota em você também, viu? Você já tem uma galerinha aqui, fora a família É, Carqueja que tá aqui em peso. Ó, já devo Lânia ter uns. Peixoto também. Minha amiga Lânia, já devo ter uns 4 votos aí, pelo menos. Fora a Mas, família, né? Que a família você é, nem conta. vamos pensar nisso bem para frente. Olha, Luna, Catarina também. E por aí vai. Desculpa, eu perdi o fio da pergunta que você ia fazendo aí. A gente ficou. Quais os conselhos que você pode dar aos pequenos lojistas e comerciantes que, nesse momento, veem seus estabelecimentos ameaçados? Do ponto de vista financeiro, né? É, Pronto, ó. que o desemprego cresceu bastante aqui, né? Isso. Infelizmente, muitas empresas foram, né, por não estarem funcionando, tiveram que diminuir seu quadro de funcionários e isso promoveu muita demissão na cidade, né? O último número que eu tive acesso já eram cerca de 1.300 postos de trabalho a menos, só nesse período aí desses 4 meses para a cidade de Itabuna. Bom, eu sempre tive na minha empresa uma preocupação com o fluxo de caixa da empresa, né? A gente tem um Sim. perfil conservador, então a gente sempre teve esse cuidado. O que eu recomendaria a meus colegas empresários assim, era que tivessem muito, muito cuidado na gestão dos custos da sua empresa. Se normalmente a gente tem que ter um foco muito grande na diminuição dos custos, nesse período essa atenção ela deve ser redobrada. Então vamos chamar, por exemplo, aqueles que têm um imóvel alugado, chamar o locador, negociar um valor de aluguel Sim. diferenciado, né? Negociar melhor com os fornecedores, prazos de pagamento, ter muito cuidado com a conta de juros, né? Não absorver recursos. Às vezes o empresário, por uma questão de necessidade emergencial, acaba contraindo a linha de crédito com um custo muito alto. Então, ter um pouquinho de paciência, estudar melhor as linhas de crédito para ter o dinheiro com o menor custo possível. Observar bem no seu estoque o que é que ele pode fazer ações para girar aquele estoque, né? E trocar a mercadoria por dinheiro o mais rápido possível e pagar o menos de juros possível. Tá? A priori seria essa sugestão que eu daria aos meus colegas. Recomendo também buscar o serviço do Sebrae. Michelangelo está aí olhando a gente. O Sebrae tem excelentes plataformas virtuais, inclusive, que orienta bem o gestor para gestão do seu negócio, para gestão de custos, gestão financeira, contabilidade gerencial. Então, o empresário tem que estar mais do que nunca se profissionalizando, né, para poder diminuir bastante os custos do seu negócio e tornar o seu negócio o mais eficiente possível. Nessa época de É pandemia verdade. também, explorar as plataformas virtuais, né? Elas estão aí e têm sido a salvação para muitos negócios, tá? É. Uma coisa boa que a gente pode tirar aí dessa lição que a gente tirou com essa pandemia foi justamente as empresas passarem a fazer mais a utilizar mais a internet, né, para os sites com várias opções de delivery, vários desse sentido, né? Foram gerados aplicativos de entregas e aí o pessoal se reinventou também, né?
nesse sim. sentido. Se antes nós já tínhamos a consciência de que o e-commerce era a grande tendência, esse processo agora ele se acelerou multiplicado por 100 ou por 1000, né? Não sei. Então a gente tem que É, correr mesmo para explorar o melhor possível essas plataformas. E tem muita plataforma boa aí disponível gratuitamente, tá? exatamente. Marcelo está falando aqui, essa crise serviu de alguma forma para unir lideranças ou servirá de palanque para as figuras de sempre? Figurinhas de sempre. Essa pergunta do Marcelo aí, ela tem até aborda uma questão partidária, né? Nessa live aqui eu não vou ficar assim, muito à vontade para entrar em detalhes, mas bem resumido, eu acho que não serviu para unir, não. Né? Eu dei o exemplo, assim, por exemplo, do que aconteceu na relação entre o governo do Estado. Tá legal a imagem aí, pessoal? Tá, tá. Ah, é que a sua imagem está falhando aqui para mim. Bom, na minha opinião, ela não serviu para unir, porque a gente viu aí o desencontro entre o governo do Estado e o município de Itabuna. Né? Acho que essa união não aconteceu nesse sentido para as ações realmente efetivas na questão da saúde em Itabuna. Então, eu acho que foi um mau exemplo e uma oportunidade perdida, né, de colocar a união em prol da sociedade acima dos interesses políticos. É o que foi justamente o contrário que aconteceu em Salvador, né? Que a gente imaginou que fosse. é, a minha imagem tá ruim. Vixe. É, Rapaz, agora melhorou, melhorou? Ah. melhorou. É que às vezes a internet dá uma osciladazinha assim. É, o que a gente viu em Salvador foi justamente o contrário. O governo do estado e o governo municipal se uniram e estão fazendo um trabalho muito bom lá em Salvador. O que não está acontecendo aqui em Itabuna e o que está acontecendo em Ilhéus, né? Houve Isso, uma. isso. Concordo, assim, Salvador e Ilhéus foram dois exemplos de união, Salvador principalmente, né, acima da questão partidária, o governador e o prefeito conseguiram, unidos, fazer boas ações para a cidade. E, infelizmente, isso não se viu aqui em Itabuna. Né? Então, tomando por base o que aconteceu em Itabuna, acho que foi uma oportunidade desperdiçada. É verdade. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode continuar aí fazendo pergunta que a gente vai interagindo aqui. Ó, até a Ahn, Natália está aí também, ó. Minha sobrinha. Natália, sobrinha, Não, que eu é, disse que amanhã a gente já melhorou também. Manuela, minha prima, também falou ali no instante. Qual o plano da empresa para conter a crise do Covid na cidade? Demissão está entre elas? desculpe, sei o quê? Qual o plano que a empresa tem para conter a crise do Covid na cidade, no caso a sua luz, né? Sim. E a demissão está entre elas? Ah, sim, entendi. Não, a gente tem conseguido, até o momento, manter o nosso quadro de funcionários desde o que tínhamos no final do ano passado. Então, demitir realmente não foi uma necessidade. Até porque houveram programas que deram ao Colaboraram, empresário, né? deram ao empresário trabalhador a oportunidade de não precisar demitir. Nós estamos sim com alguns dos nossos funcionários encaixados naquela suspensão temporária, né? Já que a nossa Sim. empresa está funcionando no horário bem reduzido, e também pelo fato da gente ter que controlar o fluxo de clientes na loja, então não fazia sentido ter toda a equipe à disposição. Então a gente, né, em comum acordo com os funcionários, a gente resolveu suspender uma parte da equipe, mas assim que essa suspensão for extinta e que o quadro voltou, o cenário voltar ao normal, a gente vai trazer todos de volta. No processo de demissão ele não foi Uma sequer levado em opção, né? consideração na nossa empresa, não foi uma opção nem levada em consideração. O que tem nos preocupado nesse momento é que, não vamos negar que nós sentimos sim uma retração nos negócios. Né? Houve uma retração, no momento, por exemplo, tem havido dificuldades para troca de produtos junto aos fornecedores por falta de produto, uma vez que os fabricantes também diminuíram a sua produção de muitos produtos. Existe uma série de produtos que são importados e que estão em falta no mercado nacional. Então, essas barreiras a gente tem encontrado, a gente está lutando para minimizar esses efeitos. Mas, assim, demitir funcionários não foi uma opção. A gente focou muito no custo também, né? A gente suspendeu uma série de despesas normais que nós tínhamos, elas foram cortadas mesmo. Né? E aqui eu vou dizer assim, por exemplo, publicidade foi uma coisa que a gente
segurou, renegociou muita coisa. É, vamos dar um exemplo aqui, despesas com frete, eles foram renegociados, então muita coisa assim, nesse sentido. A gente trabalhou para preservar a empresa, preservar o fluxo de caixa da empresa e preservar os empregos que a gente gera também. Que ótimo. Ó, Michel tá perguntando aqui como você está lidando com com funcionários do grupo de risco. Ótima pergunta. Boa pergunta, ó. Mas graças a Deus em nossa empresa a gente não tem funcionários que se encaixem nesse perfil, né? Nossa, Você tá deixando a galera experiente de fora, é? não, não. Não. Nossa equipe, pelo contrário, o pessoal lá é super cuidadoso, né? São pessoas que têm cuidado tanto com a higiene pessoal como com sua condição física. E nós não temos funcionários, por exemplo, na casa dos 60 anos. Temos dois funcionários com idade superior a 50 anos, que a gente está Uhum. acompanhando, sempre entrevistando eles, e que eles se dispuseram a continuar trabalhando, né? Até porque são pessoas que precisam da produção para trabalhar. Se dispuseram a trabalhar, mas que a gente está tendo sim um cuidado especial com eles. E nesses 4 meses aí, nesse cenário, eles têm trabalhado normalmente. Então, assim, Que bem. o grupo de risco na nossa empresa não foi um fator que a gente teve que se preocupar tanto assim. Mas, conversando com outros amigos empresários, né, muitas empresas têm funcionários, por exemplo, com hipertensão, com diabetes, com que estão acima do peso, por exemplo. E esses funcionários eles foram prioritariamente alocados no programa de suspensão de contrato, suspensão temporária do contrato de trabalho. Sim, é uma alternativa, né? Que, para quem não sabe, a suspensão você suspende por um período de 6 meses a 2 anos, não é isso? 60 dias. O 60 contrato de dias? suspensão oferecido para essa pandemia é de 60 dias, onde o trabalhador continua recebendo a média do seu salário através do programa do governo federal, né? E Tá. tem garantido e tem Essa, garantido seu emprego. porque essa de 6 meses a 2 anos é de professor, né? Isso, E, houveram categorias especiais. é, entendi. Mas isso é uma boa opção e também foi uma boa ajuda do governo em relação a isso, né? Sim, sem Vamos ver dúvida. outra pergunta aqui. É, você é contra ou a favor do isolamento social e por quê? No primeiro momento eu fui 100% a favor, né? Porque era o poder público necessitava dessa janela, vamos dizer assim, para realizar as ações de assistência à saúde, né? Montar equipamentos de leitos clínicos, leitos de UTI, orientar a população. Então, no primeiro momento, eu fui 100% a favor do isolamento. Mas hoje, eu já não vejo o isolamento como um fator preponderante, né? Primeiro, que a sociedade não aguenta mais. E segundo, já há um grande número de pessoas contaminadas. Eu li ontem um pouco, tudo mostrando que acho que foi a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, onde quase 60% dos contaminados foram contaminados dentro de casa. Então a gente vê que o isolamento positivo, ele, de acordo com esse estudo, ele não funcionou, né? E um outro fator, assim, a sociedade ela realmente não aguenta mais. As pessoas têm que continuar com sua vida, com sua rotina, né? As pessoas precisam trabalhar, o Covid não é o único problema de saúde. Outros problemas continuam existindo, as pessoas precisam buscar assistência médica, precisam comprar alimentos, enfim, a vida tem que ser retomada. Claro que exige muito cuidado, mas hoje eu já não estou tão favorável ao isolamento como eu estava antes, fechado 100% com esse fator. Até porque você recebe, mesmo que você não saia, você recebe compras, né, de supermercados. Se você não tem o cuidado de higienizar, de limpar tudo direitinho, né, a contaminação acontece e você não sabe nem de onde é que veio, por mais cuidado que você tenha. Então, você ouve muito das pessoas é isso. Ah, mas eu fiz Sim, isolamento, eu fiz isso, eu fiz aquilo e ainda assim contaminou. Porque esse é um sim. vírus novo e bem contagioso, né? E isso é um vírus contagioso. E, lamentavelmente, há um número grande de pessoas se contaminando dentro de casa, né? Então, isso prova que o isolamento por si só, como eu disse, no primeiro momento ele era importante, né? Essa janela foi desperdiçada. Mas o isolamento por si só não é uma alternativa, né? Não dá para deixar todo mundo em casa o tempo todo, o tempo inteiro, até o dia que o vírus vai embora. Isso não vai acontecer. Não tem condições. Não vai acontecer. Deixa eu ver se. Acho que a Marcelo está perguntando aqui. Quais medidas você considera mais Opa, importantes? caiu aqui, a câmera caiu.
Desculpa, pessoal, vamos lá. Não, tranquilo. É bom que a gente bota, faz até um meme disso aí. Pois é, Quais medidas que você considera mais importantes para o comércio, para a retomada econômica, visto que muitos comerciantes consumiram suas reservas no período do fechamento? os que tinham reservas, né? Porque É, muitos dos nossos colegas empresários já vinham enfrentando muita dificuldade. Olha o que aconteceu com Itabuna. Desde no ano de 2016, Itabuna enfrentou uma grave crise hídrica e isso já afetou a nossa economia de modo direto, né? verdade. Depois nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros. E Itabuna ainda sofre o impacto do empobrecimento da cidade, né? Então, assim, Foi até aquela crise do cacau que veio de muitos anos, acho que até hoje não de se muitos recuperou, né? anos, o agronegócio ainda não conseguiu superar na sua plenitude aquele cenário, né? Então, assim, os que tinham reservas para consumir realmente consumiram, mas uma grande parte dos empresários, eles realmente precisam operar dia após dia para manter a sua atividade em funcionamento. Então, a melhor alternativa que eu vejo hoje, infelizmente, é assim, um empresário que tiver, o que eu, de modo assim muito humilde, eu sugeriria aos meus colegas, um empresário que tiver algum patrimônio, que puder desfazer desse patrimônio para capitalizar o seu negócio, seria uma alternativa menos custosa no que diz respeito a pagamento de juros. O governo federal lançou um programa muito interessante, que é o Pronamp, né, com uma taxa de juros extremamente baixa. Esse recurso ele já foi disponibilizado para microempreendedores e empreendedores individuais, né? Eu conversava antes de ontem com um amigo empresário lá do interior de São Paulo e ele é um empreendedor individual, ele conseguiu captar um recurso até para a realidade dele bastante grande, mas que não é tão volumoso assim, mas que para a necessidade dele foi importante. E com esse recurso ele está conseguindo retomar as atividades da empresa dele. Conversando com um dos gerentes aqui da Caixa Econômica da nossa cidade, ele nos passou a informação de que nesse mês de julho os recursos estariam sendo destinados para as empresas de pequeno porte, ou seja, já estariam atingindo aquelas empresas que necessitam de um volume maior de recursos. E o interessante é que as garantias para tomar esse dinheiro elas são poucas. Boa parte dele, a garantia é o próprio governo federal. Então, eu recomendaria aí aos meus colegas que estão nesse momento sem reservas, ou que já consumiram as suas reservas e que precisam de recursos para tocar o seu negócio, que estudem essa possibilidade do Pronamp. Em minha visão, é o melhor recurso disponível hoje no mercado. Verdade, é justamente a questão do fluxo de caixa que você falou mais cedo, né? Sim. Aqui a Luana Catarina está falando as pessoas têm que ter consciência quanto à higienização e protocolos. Verdade, Catarina. E isso é, como a É, gente disse, é uma questão individual. é, Oftalmo Center está perguntando aqui. Em termos profissionais, a pandemia ajudou a aprimorar algum aspecto da gestão empresarial? Há pontos positivos a serem percebidos ou não? Ó, diz que toda crise gera oportunidades, né? E tem aquele ditado assim, que a gente tem que pegar a palavra crise, tira o S e bota CRI, né? E fica CRI. Então, sim, o empresário, ele de todo modo, ele teve que se movimentar. O empresário que estava naquela zona de conforto, trabalhando no mesmo molde que ele vinha trabalhando 5, 10 anos atrás, ele teve que dar uma levantada da cadeira, né, e buscar outros caminhos. E aqui eu vou fazer até uma observação com relação à minha própria empresa. Né? Nossa empresa não estava presente, por exemplo, nas redes sociais. Hoje a gente tem o Instagram ali funcionando, o Facebook, e daqui são canais com os quais a gente tem feito em alguns negócios. Né? Talvez isso não tenha alavancado tanto ainda, porque como o nosso segmento ficou permitido funcionar, essa ferramenta não foi tão demandada pelos nossos clientes, mas a gente tinha zero movimento nessas plataformas e hoje a gente já tem alguma movimentação nessa plataforma. E a gente já está estudando lá a possibilidade de fazer um investimento no e-commerce para fazer ele funcionar de verdade. Então, conversava com um empresário, um grande amigo, o Zé Adalto, do Armazém Itabuna, e ele falando que tem explorado bastante ferramentas do WhatsApp, fazendo negócios, e que para ele foi assim muito importante essa ferramenta, que permitiu para ele continuar fazendo negócios, mesmo quando a empresa dele não podia funcionar. Então, é um exemplo muito positivo. Então, sim, essa crise foi também uma crise, apesar do impacto fortíssimo que ela teve sobre todas as empresas, especialmente sobre as pequenas, ela foi também
uma oportunidade que se apresentou para as pessoas reinventarem seus negócios. Por exemplo, o exemplo que você deu de Adalto, e imagine, o povo precisando fazer máscara sem loja de tecido aberta para poder comprar, né? Era bem Pois, complicado, né? bem complicado. Então, essa plataforma foi muito importante aí, tanto para o empresário como para o consumidor que precisava do material, né? E o material é essencial, máscara. Não, e outra coisa, que Dan falou aqui, a gente conversando, ele falou assim, é essencial para você até você precisar, né? Ele não é É, essencial até você precisar. A geladeira aqui em casa mesmo deu um problema por causa da coeba que deu um curto nesse negócio de queda de energia direto. E agora para comprar a peça? pois é. Quando a gente Entende? precisa de alguma coisa, essa coisa é essencial. Nós tivemos, eu uso óculos, você usa óculos. Nós tivemos Sim. as óticas fechadas por um bom tempo. E quem perdeu o óculos, por exemplo, ou quebrou o óculos, como que ia Sim. fazer? Vai Né? fazer pela internet, é impossível, né? É quase impossível. Tem coisas que tem que ser presencial mesmo. É, Mas fica, assim, uma oportunidade interessante. Né? As plataformas do e-commerce são uma oportunidade muito interessante. Eu até estou vendo aqui que o Oftalmo Center está falando que seria uma certa expansão para o e-commerce, sim, sim. Inclusive, as grandes redes de varejo têm anunciado aí um boom nos seus negócios online. As grandes redes de varejo exploraram muito essa ferramenta, dispuseram a sua plataforma para que outras lojas vendessem através de seu canal de venda, e foi um salto muito grande, sim, foi uma oportunidade. é verdade, uma aprendizagem. Isso aí é o que eu tiro do. As pessoas eram muito resistentes quanto à internet, a comercializar pela internet, mas isso aí eu acho que foi quase um empurrão, assim, né? Não teve jeito, não teve jeito. Ou era isso ou era não fazer Ou vai ou negócios. racha. Pois é. Pois é, Fabrício Notari entrando aí, seja Doutor bem-vindo. Fabrício, Muita nosso galera amigo e boa irmão. aqui. Galera, Tem uma turma principalmente legal. segue aí o Agora na Rede no Instagram, segue também a Soluz, tudo no Instagram, Facebook. A gente também tem no YouTube. E quem quiser fazendo pergunta, continua fazendo pergunta aí. Agora vamos falar um pouquinho de política, bem uma coisa sutilzinha assim. O que é que você está Tranquilo, achando aí tranquilo. o que você está achando desses candidatos aí, os pré-candidatos para a nossa cidade? Itabuna é uma cidade que parece que respira política o tempo todo, né? Todo mundo gosta de falar de política, né? As pessoas têm as suas preferências, têm as suas paixões, né? É quase política aqui em Itabuna é quase que uma religião. É verdade. E mais uma vez a gente vai ter uma eleição para decidir os destinos da nossa cidade, né? Esse ano vai ser um cenário super diferente. Não creio que nós vamos ter uma campanha nos moldes tradicionais, no corpo a corpo, no abraço. Vai ser uma campanha muito diferente. Acho que o candidato que souber explorar melhor as redes sociais vai obter uma grande vantagem, né? E falando sobre os candidatos, assim, ó, bem transparente. Nós temos alguns candidatos que já tiveram a oportunidade de administrar a cidade, estão se apresentando novamente. Nós temos outros candidatos que nunca militaram na política, que nunca foram candidatos a nenhum cargo e que estão se apresentando. Nós temos outras pessoas que já foram candidatos antes e que não conseguiram vencer nas urnas, estão se apresentando outra vez. Eu imagino que Itabuna tem muitas opções para escolher. Né? Verdade. Acho que o que eu diria aqui sobre isso, assim, ó, o eleitor tem que pensar bem, bem, bem e votar consciente. E existe um foco muito grande na eleição para prefeito. Normal, né? É o cargo mais importante, o cargo político mais importante da cidade. Mas o eleitor deve refletir bem sobre o voto que vai dar para vereador. Eu tenho conversado isso com as pessoas. Nós precisamos, com todo respeito aos vereadores que estão finalizando seu mandato atualmente, mas nós precisamos de uma Câmara muito, muito, muito melhor do que as últimas que nós temos escolhido. Tá? Então, o que eu acho é isso: a cidade vai ter a oportunidade de escolher entre os que já tiveram chance, entre novos nomes que estão se apresentando, tanto para prefeito como para vereador. O que é preciso é ter o voto consciente. É, eu sou uma pessoa que pensa da seguinte forma: quando você vai ingressar no órgão público, você tem que prestar uma prova, né? Você tem que ter um mínimo de conhecimento possível para fazer o concurso público e passar. Eu acho que candidato devia ser a mesma coisa, entendeu? Devia É, fazer uma provinha básica,
Você sabe de lei, você sabe o que é um LDO, você sabe o que é isso, o que é aquilo. Eu acho bem digno, porque às vezes a pessoa entra lá, mal sabe assinar o nome. E a gente vê isso no Brasil inteiro. A democracia, ela nos dá a liberdade de escolher, mas não nos isenta das consequências da escolha, né? Então, a gente se escolhe mal, tem que assumir as consequências dessa má escolha. O candidato, ele normalmente já se submete a um concurso, né? Que é a própria eleição em si. Cabe ao eleitor refletir. A gente vê muito o voto por amizade, ou pela camaradagem, ou pelo favor, ou porque fulano de tal é gente boa. A Uhum. gente tem que sair desse ponto comum e começar a escolher tecnicamente. O que é que eu penso? Ó? Eu vou escolher para prefeito, eu não vou escolher um prefeito, eu estou ali através do voto, contratando uma pessoa para administrar a minha cidade. Estou contratando um funcionário que vai administrar a minha cidade. Então a gente tem que pensar, eu estou contratando essa pessoa, uma pessoa que está à altura desse desafio, a mesma coisa para a Câmara, né? Através do voto, eu vou contratar uma pessoa que fiscalize o gestor. Então, eu estou contratando ali uma pessoa que está à altura desse trabalho. Então, o eleitor, na minha opinião, tem que pensar assim na hora de dar o seu voto. Porque o voto é uma coisa importante. E é muito comum a muitas pessoas, inclusive, eu não vou votar mais porque não adianta. Não pode ser assim. Nós temos que ir às urnas, temos que fazer nossas escolhas, Verdade. né? Temos que arcar com as consequências dessas escolhas. E nossa escolha tem que ser sempre uma escolha consciente. E esse ano é uma coisa que vai ser muito atípica, né? Não só a campanha política, mas também no dia da eleição, que eu fico me perguntando como é que vai ser, porque ano passado, há dois anos Eleição passada. atrás, há 2 anos, desculpa, é, foi uma confusão porque tinha gente que estava com o digital, né, que você não precisava mais daquele papelzinho, e tinha um que Sim, precisava não sei o quê. Foi uma fila enorme. Eu fiquei mais de 2 horas, isso nunca tinha acontecido, que eu voto na FEI, né, voltava, mudou agora quando fiz o recadastramento, mudei agora aqui pro bairro mesmo. Mas era uma fila enorme. Eu fico me perguntando como é que vai ser essas eleições, como é que serão essas eleições em relação à questão de aglomeração. é, primeiro ponto é que a eleição ela já foi prorrogada, né? Ela não será mais em outubro, Uhum, será em novembro agora, com a expectativa de que esse quadro todo esteja pelo menos minimizado até lá. Mas é uma preocupação sim. Eu não me surpreenderia se a data da eleição for prorrogada novamente. Tá? É uma será? possibilidade, né? Porque a gente não sabe como é que vai se comportar esse cenário até lá. Mas eu não ficaria surpreso, pelo menos. Mas eu espero que não prorrogue muito, não, porque a gente precisa dar uma dar uma repaginada aí. Verdade. E muitos prefeitos reclamaram justamente a questão da prorrogação, né? Dizendo que questão de dinheiro, não é desculpa meio esfarrapada, ao meu ver, mas é algo que tinha que acontecer, não tinha por onde correr, porque senão Sim, a contaminação ia ser severa. Eu ainda é o que severo. você falou. Se não, talvez seja prorrogado novamente, porque senão a gente teve aqui um índice que aumentou bastante. Com o São João, que não teve, mas que muita gente acabaram viajando, fretando um ônibus clandestino, né, indo para o interior e saiu a concentração do Covid que estava no litoral, que é a população maior fica no litoral, indo para o interior, em cidades até que nem tinham tido a Covid ainda. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Tem que ser bem pensado, com certeza. Com certeza. Bom, a gente já E me, está quase per- acabando aqui. Ah, pode Me falar. permita aqui rapidinho, falando ainda sobre a eleição, a gente vai ter que ter muito cuidado para escolher um bom prefeito, porque todos os municípios do país sofrerão com a brusca queda de arrecadação. Né? É uma Sim, reclamação comum dos prefeitos dizer que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Nós precisamos ter muito cuidado para escolher um gestor que esteja realmente à altura do desafio de trabalhar com a maior pós-pandemia, né? eficiência, trabalhar com a maior eficiência possível os poucos recursos que vão estar disponíveis, tá? Porque todos os municípios do Brasil sofrerão com brusca queda de arrecadação. Então a gente precisa realmente de uma gestão muito, muito profissional. Verdade, isso é bem pensado mesmo. Então, a gente está já quase acabando, faltam 10 minutinhos para acabar a live, Eduardo. Eu queria que você deixasse sua mensagem, esse recado
para essa galera aí que está no comércio e tem um individual também, né? O MEI, tem o autônomo. Quais dicas assim que você poderia dar para esse pessoal e não desanimar, né? Que a verdade é não desanimar. É isso, ó. E acho que as pessoas não estão desanimadas, não. Olha só, nós tivemos alguns casos de empresas em nossa cidade que encerraram suas atividades. Eu tive o cuidado de estudar, eu tive o cuidado de buscar o porquê do encerramento em alguma dessas empresas, né? Alguns eram empresários que realmente já tinham planos de encerrar suas atividades, eles pretendiam se aposentar. Outros que tinham outras receitas, né? Como, por exemplo, ou tinham outros negócios e queriam diminuir sua carga de trabalho e aproveitar esse momento de pandemia para fazer o encerramento das suas atividades. Falência. Não foram tantos casos assim. Houveram alguns casos, sim, de empresários, principalmente pequenas empresas que não tiveram condições, né, de continuar os seus negócios e foram realmente obrigados a encerrar suas atividades. Mas esses casos não foram a maioria. Houveram também grandes empresas que estavam instaladas em nossa cidade e resolveram tirar os seus negócios daqui, né, encerrar as atividades aqui. Foi um movimento natural de empresas muito pulverizadas pelo Brasil, com muitas unidades pelo Brasil, e não seria diferente em Itabuna. Mas o empresário local aqui em Itabuna, ele, a maioria, ele está resistindo. Muitos com muita dificuldade, mas está resistindo, está mantendo a sua empresa aberta. Nós temos uma categoria interessante de profissionais que é o prestador de serviço, né? Ele continua trabalhando, diminuiu a procura pelo serviço, mas ele continua trabalhando, ele continua disponível para o mercado. Ele, muitos aproveitaram essa diminuição para buscar um aperfeiçoamento, né, buscar um curso, um treinamento, buscar um estudo. Outros, pode parecer assim até diferente do que a gente está falando, mas outros profissionais estão diversificando seu serviço, né? É verdade. Buscando para poder atender uma gama maior. A gente viu um crescimento muito grande do serviço de alimentação por entrega. Muitas pessoas dentro de casa. Cresceu bastante. Aí tiveram casos de pessoas que, pela pandemia, resolveram, algumas perderam seus empregos, essas pessoas resolveram empreender, né? Então, assim, essa pandemia, ela trouxe um trauma, né, para os negócios, mas trouxe também um grande número de oportunidades. O que eu diria aqui para o empresário, para os meus colegas empresários, eu não digo isso assim no tom profissional, não, porque eu aprendo com meus colegas todos os dias também, né? Mas o que eu diria para eles é assim, ó, não desistam, né? O nosso comércio sempre foi a mola propulsora da economia da nossa cidade. Itabuna nasceu do comércio, né? Então a gente tem que continuar trabalhando duro, firme. Vamos procurar estudar, vamos procurar profissionalizar a gestão das nossas empresas. Vamos buscar o apoio do Sebrae, né? O Sebrae uma instituição maravilhosa que tem plataformas online gratuitas, ajuda bastante a gente na melhoria dos nossos negócios, né? Vamos procurar qualificar os nossos funcionários, né? Investir na capacitação deles, motivá-los, mostrar para eles que apesar do desafio a gente está vencendo, um dia de cada vez mais a gente está vencendo. E assim, o principal que eu diria aos empresários, vamos fortalecer as entidades do comércio de Itabuna, né? É verdade. Eu participo da associação comercial há quase 15 anos, vejo o número pequeno de empresários que participam daquela instituição, apesar do esforço dos diretores, dos empresários que já presidiram aquela entidade. Eu vejo o esforço da CDL, de ano após ano, movimentar uma campanha, e é um esforço enorme aquilo. É um compromisso elevado que a entidade assume para fazer uma campanha cara, né? E essa campanha ela é conduzida por 3 ou 4 pessoas somente, um trabalho que tem que ser reconhecido. Eu vejo o Sindicom ali, eu sempre defendendo as causas do comércio, junto com os sindicatos, junto com o Ministério do Trabalho, buscando ampliar o horário de funcionamento, buscando facilitar a vida do lojista do shopping. Então, o empresário tem que sair um pouquinho da sua empresa e dedicar um pouquinho do tempo dele para a coletividade. Tem que participar, porque nós vimos aí nesse momento que falta fez a união do empresário nesse momento, né?
Acho que nunca a Verdade. cidade de Itabuna vai lamentar tanto ter as entidades tão esvaziadas. E não é culpa, eu quero deixar isso bem claro aqui, ó, não é culpa e não é responsabilidade dos presidentes das entidades, não é culpa deles. Eles fazem um Não. trabalho muito duro, muito difícil, abdicam dos seus negócios, deixam de lado os seus compromissos para cuidar do coletivo. E muitas vezes não encontram apoio e muitas vezes não encontram reconhecimento. Então, o empresário tem que dedicar seu tempo ao fortalecimento das entidades empresariais. Isso é uma grande verdade o que você falou, porque muitas pessoas ficam em casa querendo só que as coisas cheguem até você, né? Você tem que ter uma participação, você tem que estar lá indo para as reuniões, vendo quais são as melhores formas de poder ajudar, de melhorar. E é por aí que a gente vai. A gente não pode ficar sempre esperando que as coisas caiam de bandeja no nosso colo. A gente tem É, que brigar por aquilo que a gente quer. exatamente. Não podemos ficar esperando um salvador da pátria, não. A gente tem que participar. E se as ações da entidade não correspondem às expectativas, monte uma chapa, participe, procura liderar a entidade também, que isso é bom, isso é importante. Ah, olha, eu não estou satisfeito, eu quero ter uma oportunidade de conduzir a CDL, eu quero ter uma oportunidade de conduzir a associação comercial. Pô, isso é bom. Uhum. Né? A gente precisa dessa diversidade de ideias. Então, o empresário tem que deixar de lado essa sua zona de conforto e dedicar, sim, seu tempo Exatamente. para as entidades do comércio. Meu pai adorava ir para essas reuniões, né? Tava sempre lá. Ah, eu lembro dele em várias, inclusive quando ele foi candidato a prefeito. É, ele tinha umas ideias muito boas, mas é aquela história, né? Itabuna sempre tem aquela coisa ou é um grupo, ou é outro, e aí fica naquilo, e não muda, não renova. E é uma boa Zé mensagem que Dervan, você deixou aí para a gente renovar. é, Zé Dervan sempre foi um visionário, né? Uma pessoa apaixonada por Itabuna, um guerreiro. Eu costumava dizer assim, olha, você tem coragem de ter um jornal numa cidade que nem todo mundo gosta de ler, né? Mas era um visionário, cara. Assim, ele deu uma contribuição muito grande à cidade de Itabuna, principalmente nessa questão da imprensa, né? A Gráfica Sim. Agora chegou a ter um parque muito moderno para a época, né, quando produzia o jornal. Então, assim, é uma pessoa que merece o nosso reconhecimento. Tem a família. E deixou um legado aí, você e sua irmã estão na luta aí, Não né? é, menino? Tocando o Tô barco, é isso tentando aí. aqui. Apesar de todas as dificuldades, vocês não desistem. Muito legal isso aí. A cidade de É Itabuna verdade. Manda um tem que beijo manter também viva para a seu memória de pai. Adevan. Uma coisa que meu pai foi muito legal aqui, que todo mundo fala, foi a Bienal, né? Ele gostava muito da cultura, valorizava também. E a outra paixão dele era o cacau. Ele falou, assim, só tenho 3 pés de cacau em casa, que meu neto que plantou. Mas eu defendo porque ele via de uma forma no coletivo, como você falou. Então fica a dica aí para os empresários de trabalharem mais, se unirem mais, porque parece piegas, mas é aquela velha frase, a união faz a força. Sem dúvida. E isso nunca valeu tanto, viu? É, verdade. Agora a galera sentiu na pele, né? A falta Pois é. de uma representação. A representação mais Eduardo, eu forte, quero correto? agradecer demais a sua presença, ao seu convite. Manda um beijo enorme para seu pai, para Marcelo, para toda a família e dizer que o que vocês precisarem, a gente está aqui sempre. Deixa sua mensagem aí para a gente já encerrar aqui nosso bate-papo. Beleza, olha, eu que agradeço tá, o convite, eu espero ter colaborado, agradeço a turma que nos acompanhou também, espero ter colaborado com algumas sugestões, tá? E insisto nesse ponto, o empresário de Itabuna, ele é o propulsor da economia da nossa cidade, e a gente tem que se unir para fazer a nossa cidade uma cidade melhor, uma cidade mais justa e mais humana. E muito obrigado mais uma vez, tá? Agradeço de coração. É, a galera aqui presente, firme e forte, viu? A carquejada aí, como diz você. Muito obrigada pela presença, aos amigos. Enô Pinheiro sempre está aqui, Léo, Irã. E ele que não venha, né? Queria até uma surra que ele leva, que isso é o marido, viu? Rebeca, quero mandar um beijo para todo mundo que esteve aqui presente, agradecer. Gente, se vocês quiserem sugestão de live também, é só deixar lá no direct que a gente convida a pessoa. Se não vier, a gente arrasta de qualquer forma. Dá um jeito. Valeu? Beleza, muito Obrigada, obrigado, viu, turma? pessoal, e até a próxima. Um bom domingo para todos e se cuidem. Tudo de bom, Fique em casa se puder. Tchau, se tchau. puder. Tchau, galera.